A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Agora, essa noite, eu quero que você venha comigo para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, uma das passagens mais familiares de toda a Bíblia. E eu espero que a minha garganta contribua essa noite. Eu estive orando sobre isso durante o dia inteiro, descansando. Espero que me saia muito melhor do que nas noites anteriores. Eu espero. Mas nessa passagem das Escrituras, acho que vou contar, em vez de ler, para não demorar muito. Jesus conta 3 histórias. Primeiro, ele conta a história de uma ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Agora, ela se perdeu por sua própria estupidez. E Jesus, ele é indicado. E você é a única ovelha perdida porque o pastor vai atrás daquela ovelha. E Jesus indicou que essa foi a razão pela qual ele foi para a cruz. Deus o enviou para a cruz para encontrar você. Você poderia ter perdão dos pecados, ter a vida eterna. Saiba disso. Você está indo para o céu e terá realização, propósito e significado nessa vida, enquanto permanecer com Jesus Cristo. Você é a ovelha perdida. Então a segunda história tem a ver com uma moeda de uma mulher. Ela perdeu uma moeda. Agora não é algo incomum. Muitas mulheres perdem moedas e homens também. Eu estou sempre perdendo alguma coisa. Mas ela perdeu por descuido. E muitos de nós somos descuidados com nossa vida espiritual. E Jesus está ensinando outra coisa aqui, que você pode ser descuidado com a sua condição espiritual e perder a sua alma. E então esta mulher tinha razão de estar colecionando aquelas moedas. Ela coletou 10 moedas e quando ela conseguisse as 10 moedas, ela tinha o suficiente para o dote do seu casamento. E ela iria usar aquilo sob a sua cabeça. Isso é muito importante. Ela procurou sua moeda em todos os lugares, ela acendeu uma vela e colocou embaixo da cama, ela varreu o tapete, ela foi para fora da casa, olhou e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela não conseguia encontrar a moeda. Talvez ela procurou por muitos dias. Ela queria se casar, mas um dia ela encontrou a moeda e quando ela o fez, ela chamou todos os vizinhos e amigos e disse: encontrei a moeda. E eles se alegraram juntos. E então Jesus conta outra história. Na terceira história é sobre a história de um filho perdido ou de um pai amoroso. Agora, uma coisa que Jesus quer ensinar aqui é sobre o arrependimento do pecador, de deixar o pecado mudar a sua vida e trazer a alegria no céu por um pecador que se arrepende do pecado. Pense nos anjos no céu, cantando e se regozijando por você, quando você assume seu compromisso com Jesus Cristo. Porque você vê, quando a única ovelha perdida foi encontrada, todos se reuniram e se alegraram. Quando a única moeda perdida foi encontrada, eles se reuniram e se regozijaram. Eventualmente, quando o filho voltou para casa, eles se reuniram e se alegraram e tiveram uma grande festa e um grande banquete de honra. Jesus está dizendo que isso é o que acontece no céu, com uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e vem a Cristo. Mas a história do filho perdido é o que eu quero abordar. Um garoto de 16 anos em Londres. Nós lemos isso no jornal. Ele tinha uma passagem de Glasgow para Londres e ele era um fugitivo, fugindo de casa em busca de luzes brilhantes na vida de Londres, e essa é uma das grandes histórias. Está acontecendo na América nesse momento. Jovens fugitivos, aqui mesmo no Alasca, há muitas pessoas que fugiram para cá de outras partes da América na esperança de encontrar propósito e significado aqui e acabam em suicídio, drogas e outras coisas, fugindo de casa. E a Bíblia está cheia de histórias de fugitivos.
O próprio Adão era um fugitivo. Ele se escondeu de Deus quando quebrou a lei de Deus. Ele sabia que havia pecado, e então ele fugiu, e ele se escondeu. E ele nunca tinha se visto nu antes. Nunca percebeu sua nudez, e ele foi e pegou algumas folhas de figueira. Ele e Eva se vestiram. E a Escritura ensina que aquelas folhas de figueira não foi suficiente para cobrir seus pecados. Ela poderia cobrir seus corpos, mas não poderia cobrir seus pecados. E então sua própria justiça, sua própria bondade, sua própria obra, sua própria moralidade, sua própria religiosidade não pode cobrir seus pecados. Você pode ser livre do pecado pelo sangue aspergido. O sangue, quando é aplicado com fé, o sangue daquela cruz, Deus perdoa os teus pecados. Jonas era um fugitivo. Deus ordenou que ele fosse para Nínive, uma cidade grande e perversa, mas em vez disso, ele fugiu para Tarso, em um navio, e foi engolido por um grande peixe. Você conhece a história. Mas ele voltou para Nínive, ele pregou arrependimento e toda a cidade se arrependeu, e esse foi o maior avivamento de toda a Bíblia. Mas nesse texto em Lucas, capítulo 15, começando no versículo 11, temos a história do filho fugitivo, e é uma imagem de Deus amando e buscando, uma imagem do homem longe de Deus, e é uma imagem das maiores e mais ternas histórias de toda a Bíblia. Em vez de chamá-lo de filho pródigo, poderíamos chamá-lo de história do pai amoroso. Agora, esse jovem foi de sua casa, que era uma casa linda e maravilhosa, e Abraão Lincoln disse uma vez que a força de uma nação está nos lares de seu povo. A força da América esta noite está no lar, e se o lar continuar a se deteriorar e quebrar os seus valores, como estamos fazendo agora com os nossos estilos de vida, esse país vai acabar. Não será derrotado pelas bombas atômicas, não será derrotado pelo comunismo, será derrotado por toda a nossa deterioração moral. E é por isso que precisamos despertar a moral e espiritual por toda a parte do país. E isso poderia começar aqui mesmo no Alasca. E esse jovem veio de um lar temente a Deus. Eu li hoje no jornal sobre um pai de 21 anos da Carolina do Norte. Ele colocou seu filho. Ele pegou seu filho pequeno, colocou seu filho em uma caixa de gelo e deixou congelar até a morte. Lemos sobre essas coisas terríveis o tempo todo, mas esse homem amava seu filho, esse homem amava seus 2 filhos, ele amava sua família, ele tinha um pai amoroso. Ele morava em uma fazenda, havia muito amor e disciplina e fé em Deus naquela casa. Mas esse jovem estava insatisfeito, então ele vai até o pai e diz: pai, eu quero sair de casa, quero sair e quero viver sozinho. Eu estou ficando velho, chegou a hora de sair, eu vou viver o meu próprio estilo de vida. Eu quero ir para Seattle, eu quero ir para Chicago, eu quero ir para Nova York, eu gostaria de ir para Miami, eu vou encontrar um lugar. Eu quero qualquer lugar, deixe-me ir, eu quero sair daqui. Aonde eu estou, eu quero ver algo diferente, encontrar jovens, amigos e viver um pouco. E ele disse: você sabe, quando você morrer, 1/3 dessa propriedade vai para mim pela lei, de acordo com a antiga lei judaica. E então, o pai disse a ele: bem, filho, você está certo, mas eu o desaconselho. Não gostaria que você fosse embora, que você fosse para a cidade grande, buscando novidades. Você sabia que a revista Time afirma que há 5 anos as pessoas queriam o autoaperfeiçoamento, hoje elas querem a autorrealização? Esse jovem queria os prazeres desse mundo. Há um filme titulado Insatisfeito. Isso resume tudo. Não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos com a forma como estamos vivendo. Não estamos satisfeitos com nossa aparência. Não estamos satisfeitos com a forma como vivemos. Não estamos satisfeitos com o nosso próprio corpo, com a nossa educação, com o que está no nosso interior. A falta. Está acontecendo algo. Nós precisamos de algo. Como a menina que estava chorando e chorando na universidade, e trouxeram seus pais para tentar descobrir o que estava errado. E finalmente ela deixou escapar. Ela disse: pai, eu quero alguma coisa, mas eu não sei o que é. Quase todo mundo está procurando por alguma coisa e não sabe o que é.
Você sabe por quê? Porque você foi feito à imagem de Deus. Você foi feito para Deus, você tem um corpo. Mas dentro de você, dentro do seu corpo, tem um espírito, uma alma, que é a imagem de Deus e feita para a comunhão com Deus. E essa comunhão foi quebrada pelo pecado. E então por dentro, você está constantemente gritando e clamando por algo que você não tem certeza do que é. Você acha que vai encontrar nas drogas, você acha que vai encontrar no sexo, você acha que vai encontrar em outra coisa, no poder, sucesso, dinheiro, não está lá. E você acaba com aquele vazio. Ainda está procurando, e você está realmente procurando por Deus e não sabe disso. E você nunca encontrará essa satisfação total, e paz, e propósito, e significado em uma vida, até que você entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a Cristo. E tem muitas pessoas assistindo pela televisão nesse momento. Você não está satisfeito. Você não tem propósito, significado em sua vida, mas você gostaria de ter. E você está com fome de algo e você não sabe o que é. Por que você não liga para esse telefone que está aparecendo na tela? Fale com a pessoa que está do outro lado, pronto para falar com você. Se você receber um sinal de ocupado, ligue novamente e novamente, e eles estarão lá a noite toda para responder suas perguntas e ajudar em seus problemas e necessidades. Esse jovem era um filho rebelde, foi para uma cidade grande. Não sei que cidade era na América, mas muitos deles vão para a costa oeste, e esse costumava ser o ponto de partida para eles, ou para o Alasca, procurando algo, tentando encontrar, e diz, se eu pudesse chegar a Los Angeles, se eu pudesse chegar a São Francisco, se eu puder ir para o Havaí, se eu puder ir para o Alasca, eu sei que vou encontrar tudo o que estou procurando, mas eles não encontram. Mas esse jovem descobriu por um curto período de tempo. Ele queria fugir do tédio, do campo, para a cidade com suas luzes brilhantes e seu estilo de vida pulsante. E você sabe que o tédio é um problema antigo? Esse jovem estava entediado e também quieto em casa, e quando chegou para a cidade grande, ele desperdiçou sua herança. A Bíblia diz sobre a sua vida desenfreada. Quando ele chegou lá com todo aquele dinheiro, ele encontrou muitos amigos. Ele era o principal do grupo. Ele era aquele jovem que levava multidões, porque ele tinha dinheiro, ele tinha lindas garotas, ele estava ali dirigindo o seu automóvel, ele tinha tudo e atraiu amigos, mas depois veio uma depressão, veio a recessão, ele perdeu o seu dinheiro. Ele jogou muito dinheiro fora, ele bebeu muito, ele gastou dinheiro com mulheres, ele levou um estilo de vida desenfreado. E agora ele descobriu que não tinha mais dinheiro. E quando não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais amigos. E foi de amigo em amigo tentando encontrar um emprego. Ele não conseguiu encontrar um emprego. Ninguém estava interessado em ajudar um sujeito que estava falido e quebrado como ele. E uma depressão e uma recessão se instalaram e não foi possível encontrar emprego. E finalmente, ele conseguiu um emprego. Você vê? O dia do acerto de contas sempre chega. Ele se rebelou contra o pai, ele se rebelou contra a família, ele se rebelou contra Deus. Agora ele está pagando o preço. E as Escrituras dizem que ele começa a passar necessidade. Ele começa a passar necessidade. Quando um homem deixa Deus, seus problemas começam às vezes em um processo. Quando ele acaba a sua elevação de status, quando acaba o dinheiro, ele não valia nada, sem casa, sem dinheiro, sem amigos, sem emprego. Nós que fomos criados para a eternidade, encontrar algo nas coisas desse mundo para satisfazer nossa alma. E a Bíblia diz que se você fugir do Senhor, você fugir do seu espírito, a sua alma começa a estar em um estado inquieto, alienado, vazio, sem Deus. Você vê? A alma humana é tão grande que o mundo não pode preenchê-la. Quer aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Seu espírito está vivendo aí dentro do seu corpo. Você é responsável. É mais importante do que todo o mundo, todo o ouro e todo o petróleo e todas as riquezas do mundo inteiro. A sua alma individual vale mais do que tudo isso. E você diz, Billy, como poderia ser tudo isso? Bem, eu não sei. Mas a Bíblia diz e eu acredito que isso é verdade. Deus fez você à sua imagem e você é importante para Deus.
Deus ama você como indivíduo e Ele não se importa quais são os seus pecados, quais são os seus fracassos. Deus ama você a si mesmo. Ele enviou seu Filho para morrer por você e Ele sofreu na cruz por você, em seu lugar. Então o corpo desse jovem começou a sofrer, a sua mente estava confusa, seu espírito estava em um estado lastimável por causa da escravidão do pecado. O pecado leva as pessoas à escravidão. A Bíblia diz que ele não conseguiu emprego e se tornou escravo de um amigo dele, que tinha uma fazenda criando porcos. Então, ele conseguiu um emprego alimentando porcos. Com o que você está tentando alimentar a sua alma? Com dinheiro? Fama? Sexo? Realização intelectual? Ele saiu da disciplina de seu pai, mas agora está sob a escravidão de um amigo, escravidão de um estranho. Ele trocou o tipo de disciplina pela escravidão. Você não pode ser neutro, você é um servo de Deus ou um escravo de Satanás. Jesus disse que nenhum homem pode servir a dois senhores. Ele odiará a um e amará o outro, e então ele se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo, você não pode servir a Deus e a si mesmo. Você tem que colocar Cristo em primeiro lugar, você tem que fazer uma escolha, e você, esta noite, está na encruzilhada. Aqui está a estrada larga. Há a estrada estreita. Agora, a estrada larga está indo nessa direção. Isso leva para a destruição, ao julgamento, ao inferno. Mas a estrada estreita vai por aqui. A estrada estreita vai bem no meio da estrada larga e quando você recebe a Cristo, você vai contra a maré da estrada larga. É por isso que não é fácil ser cristão. Não é fácil realmente seguir a Cristo. Mas não vou brincar com você. Se vocês querem ser um cristão totalmente, se querem servir a Cristo de todo o coração, ter Cristo dentro de você e deseja isso, não é fácil, é difícil. Mas se você quiser e desafiar, isso vai valer a pena 1 milhão de vezes nessa vida e no porvir. Dê a você uma vida totalmente a Cristo. Marche sob sua bandeira. Marche sob a bandeira de Cristo, ombro a ombro com o povo de Deus. Entregue sua vida a Cristo. Qual mestre você está servindo essa noite? Qual estrada você está? A estreita? Ele disse que leva para a vida eterna, mas você tem que passar por uma porta estreita. Você tem que passar pelo caminho da cruz. Você tem que passar o pé da cruz e dizer a Deus, eu pequei, eu sinto muito pelo meu pecado, eu recebo a Cristo. E é isso, você que está assistindo pela televisão, você pode fazer isso. Pegue o número do seu telefone que está aí e ligue para a pessoa que está do outro lado. Você pode fazer isso agora mesmo. Bem, esse jovem teve todas essas experiências. Agora ele se sente como os porcos. Ele está comendo com os porcos. Ele parece um porco. Ele está cruindo como um porco. Ele briga com os porcos por causa da comida. Ele fica desanimado e desanimado. E ele decide que talvez devesse tirar a própria vida. Eu imagino os porcos observando com curiosidade. A esperança vai embora. E é assim que nós afundamos moralmente, afundamos até o fundo quando nós nos entregamos ao diabo. Mas somos informados de que esse jovem voltou a si. A Bíblia diz que ele voltou ao seu juízo perfeito. Você essa noite pode voltar a si. O Espírito Santo está falando com você essa noite. Você está longe de Deus. Você não está em si mesmo, mas você pode voltar a si. Então, esse jovem disse, eu pequei contra o céu. Ele estava certo. Ele sabia que ele pecou contra o seu pai. Ele pecou contra o céu. Ele admitiu a culpa. Não era de Deus, mas era dele. Ele disse, eu pequei. Então ele disse uma coisa muito maravilhosa. Ele começou a pensar em seu pai e pensou consigo mesmo todos os empregados que seu pai contratou e todos ganhavam muito bem e comia e vivia. E ele disse, se eu pudesse voltar e apenas ser servo do meu pai, talvez meu pai pudesse deixar eu fazer isso. E então a Escritura diz que ele disse a si mesmo, eu vou me levantar e ir. Vou pedir a você que faça isso essa noite para se levantar e vir e receber Cristo. Volte-se para Deus. Volte-se para Cristo. Entregue sua vida a Ele. Talvez você seja um membro da igreja e vá para a escola dominical. Você vai para a igreja e tenta viver uma vida boa, mas no fundo você sabe que está longe de Deus.
Há um vácuo dentro do seu coração. Os jovens de hoje estão procurando algo que realmente acredita em uma ideologia, uma filosofia, algo para se entregar. Ele voltou a si. Vê, a Bíblia ensina que o pecado é uma forma de insanidade. Houve um grande sucesso de um filme há vários dias chamado Todo Mundo Louco. Todo Mundo Louco. É o mundo que enlouqueceu por causa do pecado, que domina grande parte do mundo. Então esse jovem se rebelou, ele estava arrependido por isso, ele refletiu sobre isso, ele se arrependeu disso, agora ele decide ir para casa. E nós o vemos caminhando para a casa do seu pai. O que o seu pai estava fazendo todo esse tempo? Seu pai ainda o amava. E todas as tardes, quando ele terminava o seu trabalho, quando o sol baixava, ele estava ali, o pai, estava ali na varanda de frente, observando a estrada, orando por seu filho, pensando em seu filho, amando seu filho, querendo que seu filho voltasse, esperando que ele viesse alguma vez por aquela estrada. E depois de 2 ou 3 anos, muitos dias se passaram, muitos tinham desistido. O pai ainda estava amando, ele sabia que seu filho estava gastando seu dinheiro, gastando sua vida enquanto vivia ali. E o pai, apesar de tudo isso, estava esperando. E uma noite, ele olhou para aquela estrada e ele viu alguém chegando. E pensou para si mesmo, bem, isso se parece com o Jim, mas não pode ser. Olha só como é que ele está vindo. O sol está se pondo. E o pai saiu correndo. Ele saiu correndo, olhando, chegou mais perto e viu aquele menino tropeçando em sua direção. Estava cheio de trapos, sujeira. E o pai correu até ele, abraçou aquele menino. Sim, o menino tinha feito um discurso, ele ia dizer, pai, eu sei que eu errei, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não mereço ser seu filho. Mas por favor, me dê um emprego, me contrate. E ele não conseguiu pronunciar o discurso, apenas pronunciou a primeira parte. O pai o envolveu em seus braços e as lágrimas corriam em suas bochechas, enquanto o pai e o filho estavam ali reunidos. Essa é a imagem de Deus essa noite com você. Deus está esperando por você e Deus está esperando com amor. Ele te ama, ele colocará seus braços em volta de você. A Escritura diz... Aqui estava o pai, que não se importou com o que o filho fez, mas mandou trazer um manto. Ele mandou trazer um anel para colocar no filho e colocar autoridade no filho. Ele disse, você não vai ser meu servo, você é o meu filho amado, você é o meu filho, eu te amo, eu te perdoo. Venha, você é bem-vindo. E eles começaram a se alegrar. E as palavras do pai, nesse texto, nesse caso, ele é o meu filho, não importa o que aconteça. E Deus está dizendo essa noite a você, você é o meu filho, minha filha, venha, volte-se para casa. Você faz isso essa noite, você receberá a Cristo, mas havia outra parte dessa história que vou apenas mencionar. Havia outro irmão, o irmão mais velho, ele estava no campo. Ele ouviu a dança, ouviu a música, ouviu a festa, e ele disse, o que está acontecendo? Eles disseram, aquele seu irmão que estava perdido voltou. E ele ficou muito bravo. E o pai saiu e tentou apaziguar aquela situação e disse, pai, eu estive todo o tempo com o Senhor e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha o que é que esse homem fez, ele gastou tudo que o Senhor tinha, viveu uma vida dissoluta. E o pai disse, você sempre foi meu filho. Você vê que é uma coisa interessante, ele tinha 2 meninos perdidos. Um estava fora de casa e o outro estava dentro de casa. Você pode estar dentro da igreja e ter uma atitude errada no seu coração. Dentro da igreja. E ainda assim, não pertencer ao Pai. Você pode estar dentro da igreja e ainda assim não ter o amor certo por Cristo, que você deveria ter. Eu vou pedir a você essa noite que entregue sua vida a Cristo, para ter certeza de seu relacionamento pessoal. Desde o começo dessa cruzada, tivemos uma média de cerca de 400 ou mais, todas as noites, de pessoas que vieram a Cristo. Essa noite Deus está falando a centenas de vocês, e esta é a última noite desta grande cruzada.
E você pode nunca mais ter outro momento como este enquanto você viver. A Bíblia diz que aquele que endurece o seu coração, muitas vezes, pode ser cortado sem remédio. Eu vou pedir a você, agora mesmo, nas arquibancadas, em todos os lugares, que venha e fique na frente dessa plataforma e diga: eu quero Cristo, eu quero que Ele preencha a minha vida, eu quero que Ele me perdoe, eu quero que Deus coloque seus braços em volta de mim e me ame. Eu voltarei para casa hoje salvo. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar por você. Mas você pergunta: por que eu tenho que ir para a frente? Cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, não te reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Vou pedir para que você se levante e venha agora mesmo. Centenas de vocês, amigos, podem se reunir, marido e mulher, podem se reunir, namorados podem se reunir, mas apenas levante-se e venham. Vamos esperar rapidamente a sua vinda. E depois que vocês vierem, direi uma palavra para vocês, farei uma oração, vou lhes dar um pouco de literatura, então você pode se juntar aos seus amigos novamente. É isso que o Evangelho é, simplicidade. Um compromisso simples, uma decisão simples, venha rapidamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Que Deus abençoe a todos vocês. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar. Veja se você já está inscrito no canal. E abençoe o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Fique com Deus. Que Deus te abençoe ricamente.